Hoje, com a democratização do acesso às informações e às ferramentas, muitos especialistas surgem da noite para o dia, querendo uma fatia do mercado e esquecem que para fazer marketing, digital ou não é só apertar botões. O marketing bem feito vai muito além disso, e é por isso que convidamos o Vitor Maia. Ele atua no mercado digital desde 2013, já abriu algumas startups e hoje atua como gestor interino de marketing em empresas, produtor de conteúdo e professor em um curso de pós-graduação em marketing digital. É muita bagagem e a gente pretende carregar um pouco dela hoje com a gente. Eu sou a Marina. Eu sou o Mário. E esse é o Nós Digitais, trazendo informações para um digital mais eficiente. Vitor, se apresenta pra gente primeiro. Primeiro, obrigado pelo convite, pessoal. É muito legal participar de podcast, eu adoro. Saber que lá em 2020, quando mal era falado de podcast aqui no Brasil, eu já via isso como uma tendência do mercado americano. E fiz um teste, não estou lançando nada novo, mas eu tenho um podcast chamado Growth Diaries, que foi um experimento justamente do canal, né? Mas aí, para entrar agora na apresentação, acho que o Mário leu aí tá perfeito, mas eu comecei no mercado digital de fato mesmo, assim, lá em 2005. Na escola ainda eu comecei a comercializar pequenos sites feitos em front page, que eu era um pequeno gordinho nerd da escola, então saía mexendo em várias coisas. Depois disso eu migrei para usar o Dreamweaver e tal. Então são aproximadamente aí 17 anos trabalhando com alguma coisa ligada com a internet, né? Mais profissionalmente, aí em 2013 eu tive uma startup junto com alguns outros amigos, chamado Sem Sufoco. A gente chegou a ter um produto, de fato. A gente botou... O que a gente fazia na época, né? A gente era um Uber de serviço de urgência. Então, a gente cadastrava profissionais tipo chaveiro, eletricista, pintor, encanador. E tentamos aproveitar o hype da época do Easy Taxi para as pessoas pedirem coisas de serviço de urgência. Que realmente... O que acontece? Até então, você... buscar um fornecedor desse, você tinha que ter o quê? Páginas amarelas, né? E 2013 eu acho que foi assim, ali entre 2010 e 2015 foi justamente quando o telefone celular, né? O smartphone ganhou tração grande no Brasil. E aí, por conta disso, a gente tentou nadar no mar ali, que a gente via como um oceano azul, né? O produto durou 6 meses, para ser exato. A gente ficou 6 meses tentando fazer ele dar certo. A gente caiu no problema do marketplace, que é saber se a gente focava primeiro em fornecedor ou em cliente. Não tinha dinheiro, era tudo bootstrap, então acabou que a gente acabou deixando de lado, porque foi um esforço grande de desenvolvimento. Nosso desenvolvedor era um cara fantástico, tinha trabalhado na Opera, lá na Noruega, e desenvolveu o produto todo em 15 dias. Para iOS, Android e web. E aí foi a minha primeira experiência, assim, digamos, com a parte de aquisição de clientes, né? E dali em diante eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção, porque até então eu trabalhava com publicidade, trabalhava em agências de publicidade, e aí eu comecei a prestar atenção muito na parte de branding. Porque o que acontece? Na publicidade tradicional, mais ou menos nessa época, em 2010... havia um racha muito grande. As pessoas olhavam o digital com muito ceticismo. Digital não traz resultado, só funciona para e-commerce, que não sei o quê. Grandes marcas não tem como se beneficiarem disso. E eu sempre tive um certo pé atrás quando alguém é muito determinista numa coisa. Fala assim, não presta. Não, pera, calma. Não presta para quem e para quê? Em quanto tempo? Né? E naquela época eu já via que o movimento ali que estava rolando no Vale do Silício, falava, esse vai ser o futuro. Empresas vão ter, por mais que não seja a forma de se construir empresas perenemente, isso daqui vai mudar muita coisa que a gente vê no mercado. Então eu tentei começar a trazer alguns conceitos disso pro dia a dia, principalmente aqui no Espírito Santo, né? Porque eu comecei a entender que é o seguinte, e quando as pessoas me perguntam qual a principal característica que um profissional de marketing ou empreendedor tem que ter, na minha visão é falar inglês. Porque ser fluente na língua inglesa me ajudou a ter acesso às coisas, a beber água limpa, né? Tipo, a gente sabe que as coisas levam em média de 5 a 10 anos para saírem dos Estados Unidos e fazer sucesso no Brasil. E aí você pensa Brasil, grandes eixos, Rio, São Paulo, Belo Horizonte.
Vitória, por mais que hoje já seja uma metrópole, naquela época ainda levava mais 5 anos depois que chegava no Brasil para pegar aqui. Então, quando eu comecei a ver isso em 2006, veja bem, eu comecei a me envolver com startups em 2006. Só em 2013 eu fui ter a minha primeira startup. Então, tipo, foram 8 anos quase aí observando, aprendendo, tentando entender como trazer isso. Testei, não deu certo. Falei, como que eu posso fazer de uma outra maneira? E foi aí que eu abri a Elemento, na época, com a proposta de ser uma agência de design. Mas que trouxesse uma pegada mais de tecnologia, né? Enxuta, produção focada, customer-centric, né? Que não era tão falado. Tentei trazer isso, mas, de novo, bootstrap, sem dinheiro, era muito urgência. Depois, num certo período, eu tive alguns anjos no meio do caminho, pessoas que me ajudaram muito. E, em especial, eu tive uma amiga chamada Cíntia, que trabalhou no E-Commerce Brasil e na eMasters, que também é uma empresa capixaba, de hoje em São Paulo, o Thiago Baeta de Guarapari tinha fundado. Na época, o escritório da eMasters ficava no Edifício América, aqui na Fernando Ferrari. O meu primo é o Rafael Ribeiro. Ah, sim. E aí ela tinha trabalhado muito tempo com ele e ela virou e falou assim, olha, você é uma pessoa que entende muito de branding, entende muito de digital, você tem que apostar em conteúdo. Foca em conteúdo, tenta desenvolver um ecossistema, uma forma de você colocar o conteúdo como centro, já que você é tão focado no cliente, no usuário. Eu falei, pô, interessante. A gente passou uma tarde, montamos um Canva, um Canvas, né? E comecei a reposicionar Elemento. Nessa época eu dividia escritório com a Market Share, que já nem existe mais, do André Fiorini, do PH e do Gregório. O PH hoje voltou para a Wine, né? Depois disso. O André Fiorini manteve a Market Share até certo ponto e fundiu com a Chuva, a agência de publicidade. E o Greg acabou saindo e foi pro mercado trabalhou junto comigo na Tegros em 2019 e tal. E hoje eu acho que ele tá trabalhando na Casa do Adubo, um negócio assim. Mas todos eles eram profissionais com muita experiência em e-commerce, né? E enquanto eu ficava meio que incubado ali dentro, porque eles também eram sócios, meus sócios na startup, eu fiquei incubado ali e eu comecei a ver eles tratando contas enormes, tipo... Na época, em 2014, eles atendiam a Eletrocity. A Eletrocity faturava R$500 mil no e-commerce em 2014. Só para vocês terem ideia. E investiam R$10 mil de Google Ads. Porque não existia Facebook Ads. Né? Então, tipo, eles conseguiam levar um ROI de 50 vezes em média. Né? Tiveram muitos clientes pequenos também que na época se beneficiaram bastante. E ali eu comecei a olhar, eu falei, cara, se eu começar a pensar em como mesclar, porque isso aqui é um canal de aquisição, como que eu consigo fazer um outro canal? E muito se falava em SEO, e o eMasters foi, eu acho que, o grande expoente brasileiro de SEO, porque cresceu como fórum, gerou uma comunidade enorme, as pessoas produzem conteúdo até hoje para o portal, gerou um spin-off, que foi o E-Commerce Brasil. Então eu comecei a prestar muita atenção nessas coisas, né? E nesse mesmo ano eu acabei conhecendo o trabalho do Gary Vaynerchuk e comecei a acompanhar ele diariamente, que ele fazia um programa de perguntas e respostas no YouTube, o Ask Gary V. E foi numa época assim, não sei se vocês se lembram, foi governo Dilma, foi uma época que o Brasil tava com tudo pra tipo, não, a gente vai, que não sei o quê. E do nada não, né? 2013 já teve aqueles problemas com toda a situação econômica das manifestações, pela passagem de ônibus e tudo mais. Se espalhou. 2014 ficou um pouco off ali por conta de Copa do Mundo, mas para quem tinha um pequeno negócio naquela época foi muito apertado, porque todo mundo estava... Se hoje com a pandemia, em 2020, a gente já teve um problema assim, de muitos negócios quebrando por falta de dinheiro, naquela época ainda tinha falta de dinheiro e falta de confiança. Né? Então, e o pessoal muito mais offline também. Exato. E a falta de confiança que eu estou dizendo não é só no mercado, num cenário econômico. É no entendimento de tipo digital. O que é isso? Sabe? Sim. Tipo... É você querer desbravar um terreno que o mato tá alto. Então você tem que chegar, cortar, capinar, arar, deixar tudo bonitinho para falar assim, ó, funciona, né? Esse é o problema que eu falo assim de ser muito inovador. Eu inclusive estava refletindo sobre isso hoje
E se der tempo eu até comento sobre. Acho que um dos grandes defeitos, que é uma qualidade, mas que acaba se tornando um defeito na minha carreira, foi querer fazer as coisas muito antes do tempo. Isso é um problema. Geralmente dá errado. Né? Quando você é visionário demais, a adoção não é como você espera, né? Então, tipo, várias vezes eu quebrei a cara por conta disso, de querer trazer uma coisa que ainda não estava preparado para o mercado pegar. Cedo demais, né? Pro pessoal. Seria mais ou menos assim, trazendo para um exemplo, seria a mesma coisa que o Mário quando estava lá na Zite, eles decidirem trazer a Zite antes mesmo da Amazon falar da Amazon Go. Seria tentar construir um contexto que não está populado ainda na cabeça das pessoas, né? Sim. Então o seu esforço é muito maior. E às vezes, para você fazer esse esforço, você precisa ser uma Amazon da vida, porque você precisa ter bolso fundo. É muito contra-intuitivo, né? Para a pessoa começar a adotar ali algo que está fora do comum. Você precisa ter o bolso fundo, porque você vai investir em muitos canais, você vai ter que repetir muitas vezes. Porque é aquela história, né? Qualquer propaganda se vale disso. Por que antigamente na publicidade o que mais contava era cobertura, né? Não precisava ter uma propaganda criativa. O criativo era o diferencial. Aliás, até hoje é o diferencial. Né? A diferença é que hoje a gente tem um número de canais, eu acho que mais pulverizado, né? Menos pulverizado. Antigamente você tinha ali os canais rádio, televisão, impresso, outdoor. E quem tivesse a maior cobertura, ou seja, quem tivesse mais dinheiro para botar em mídia por mais tempo, acabava se tornando, vamos dizer assim, campeão do setor. Né? Mas você acha que hoje continua assim? Não, acho que hoje está mais democrático. Só que o criativo é o que diferencia. Okay. Então você hoje consegue, de fato, romper a bolha se você for criativo. Sabe? Tanto que a gente vê aí, eu mais tenho me inspirado no mercado de creators, né? Os criadores de conteúdo têm provado isso, né? Eles geralmente começam pequenos, dentro de casa, no quarto, com telefone celular, e luz conseguem mover e conseguem mover uma audiência para isso. Testando ali também, né? Porque não tem medo de errar, porque não tem o risco de perder dinheiro. Assim, quando é muito engraçado, porque quando a gente é mais novo, a gente tem um peso que é assim, mais vergonha do que dinheiro, né? Então o risco é muito mais de imagem do que de financeiro. Sim. E conforme a gente vai ficando mais velho, o risco começa a ser muito mais financeiro do que de imagem. O segredo que eu acho que pra gente se dar bem no mercado, e não só digital, acho que isso em qualquer é a gente conseguir equilibrar essa balança. Né? E eu ainda não consegui, mas em algum momento eu acho que eu vou conseguir. Eu queria até focar nessa... É um desafio. Eu também acho. Eu até aproveitar que você está falando desse negócio da sua imagem. Cara, desde que eu te conheço, assim, você cria conteúdo, né? Sim. Há muito tempo. A gente não se conhece há muito tempo, mas deve ter uns 3, 4 anos, provavelmente. Pelo menos. A gente passou a ter um contato um pouco mais recorrente, assim. E você gera conteúdo. Você falou que lá atrás do E-Commerce Brasil da iMasters lá. Na iMasters lá. Mas o que te fez de verdade focar e o que você aprendeu nesse mercado de geração de conteúdo? Eu vejo você muito falando sobre o Gary Vee, assim. Mas... porque é tudo um grande misto, né? Eu comecei por necessidade. Eu não me imaginava muito criando conteúdo, né? E em 2014 foi quando a Inbound Marketing começou a ficar muito famoso aqui no Brasil, que a Rock e a RD começaram a popularizar, né? Para quem não sabe, quem cunhou o termo Inbound Marketing foi a HubSpot em 2005. 9 anos depois, lembra que eu falei? 10 anos em média para chegar no Brasil. 9 anos depois a RD e a Rock começaram a difundir o termo, né? Construir todo um ecossistema, vamos dizer assim, em torno do termo do que é inbound marketing. E eu sempre tive uma facilidade para escrever. Tanto que eu fiz desenho industrial no vestibular, eu tive que fazer discursiva de história, era um texto enorme. Para quem não é do Espírito Santo, era conhecido como a pior prova discursiva da parte de humanas, a de história, porque ninguém conseguia tirar mais do que 7.
E eu fechei a prova no vestibular discursivo. Então eu falei assim, pô, eu tenho algum talento, eu acho, assim, pra escrita, sabe? Só que eu sempre fui deixando de lado. Tanto que na faculdade de desenho industrial, a parte criativa, minha parte criativa que eu falava, nunca foi pra fazer roteiro de vídeo, nunca foi pra fazer, tipo, headline de chamada publicitária, nada do tipo. Tanto que quando eu entrei no mercado, eu fui trabalhar com direção de arte, né? Então foi o primeiro bloqueio que eu tive que vencer ali, de tipo, eu sei escrever. E aí, quando a gente é empreendedor, vocês devem saber disso por já ter passado algo semelhante, e você tem um orçamento muito curto, você tem que priorizar o que tem a maior chance de trazer resultado, né? Como eu não tinha grana para botar em mídia paga na época, eu precisava... O que financiava a minha empresa eram os próprios clientes. Na época eu nem me pagava, né? Eu falei assim, como que eu posso trazer mais clientes com ticket mais alto? Bem, se eu demonstrar que eu entendo do assunto, as pessoas vão aos poucos conhecendo, porque eu vou fazer o algoritmo do Google trabalhar para mim. Sim, né? Foi construindo autoridade ali no... Foi quando eu comecei a aprender sobre SEO. Aí eu falei, vou criar um blog. E na época o WordPress não era tão simples como é hoje, de você tipo contrata uma hospedagem, clica e tá pronto. Na época tinha que entrar no site do WordPress, baixar, você tinha que ir pelo FTP, acessar, instalar, e às vezes podia dar bosta no banco, e aí você ficava um dia inteiro para instalar um WordPress. Editor de site. Isso porque eu sou POG, Programação Orientada a Gambiarra. Desculpem, desenvolvedores. Então, eu comecei a fazer tudo isso em 2014, eu botei o blog no ar e eu comecei a escrever sobre a minha experiência com a startup, na parte de atração de clientes, sobre a experiência com a Elemento. E foi gradual. Então foi muito mais pela disciplina no início do que necessariamente pelo resultado. E aí eu comecei a ver que aquilo estava gerando tráfego. E aí eu lembro no dia que eu bati 1000 visitas em um mês, eu falei assim, cara, tem 1000 pessoas que entram no meu site para ler o que eu escrevo. Acho que dá para eu continuar. E aí eu fui continuando. Óbvio que depois de um certo tempo, a disciplina de que antes eu publicava 3 vezes na semana, passou para 1 vez na semana. Sim. E aí começam a vir outros desafios profissionais. Aí eu fiquei quase 2 anos sem publicar nada no site. Ali entre... Hoje você está publicando? Voltei a publicar. Eu tenho... desde que... O que acontece? Desde que eu fechei a agência, o blog continuou. É um ativo, eu entendo como um ativo. E aí eu pivotei. Deixou de ser um blog corporativo e transformei num portal de notícias. Porque eu comecei a falar sobre as coisas que eu gosto. Né? Então eu coloquei, assim, assuntos como música, cultura pop, lifestyle, moda, várias coisas. Só que tudo que tá lá tem uma visão um pouco de empreendedorismo. Por uma ótica do empreendedorismo, né, do marketing. Então aí o blog hoje ele virou tem em média 40 mil visitas mês, me gera 0 esforço. Botei AdSense, ganho aí por ano $100, posso aumentar isso se eu conseguir trazer mais tráfego, mas ganho em média aí de AdSense $100, tenho outros parceiros que mensalmente me pagam ali para botar anúncios mais uns $10, $12, dependendo do mês. E fora o pessoal que pede para fazer publi, né? Porque é um site que já tá, digamos assim, não é nenhum topo, mas tem algumas palavras-chave que estão bem ranqueadas no Google. E aí começam a vir as oportunidades. E aí foi quando eu percebi que era um nicho de negócio, né? Qual é o blog? Você não falou o endereço? Elemento.ag/blog. Tá. Pra o quem domínio, ouvindo poder acessar. O domínio ficou o mesmo, né? Mantive. E hoje eu tenho uma outra visão, né? Eu tenho a consultoria, que é a Hack for Change, que é onde eu peguei todo o conhecimento que eu tenho já trabalhando aí com conteúdo. Porque o que acontece? Na Elemento, eu atendia clientes corporativos para colocar o que eu vinha aprendendo, tanto produzindo conteúdo, tanto vendo outros conteúdos, né? Para trazer essa parte do digital, do conteúdo social, enfim, da geração de demanda por conteúdo e tal,
para essas empresas, né? E com esse mesmo mote do tipo, aqui, com o que eu vou fazer, com o que minha equipe na época estamos fazendo, a gente vai conseguir fazer com que o seu real, vamos dizer assim, tenha mais valor. Porque se você investe, vamos dizer, R$1.000 por mês, publica 4 blog posts e tem conteúdo nas redes sociais, vamos dizer, todos os dias da semana, e isso com certeza, no mínimo, pode te gerar pelo menos 3 novos leads no funil, e você fecha um desses leads num ticket de R$1.000, então eu já estou te trazendo 3 vezes o resultado do que você está colocando, porque você está trocando tempo, né? Sim. Eu estou economizando o seu tempo gerando resultado. Infelizmente foi um dos casos de que tipo, a visão de negócios estava muito à frente do que o mercado estava pronto para absorver, né? Então eu sofri um pouco, assim, teve uma época de bom crescimento, a gente conseguiu alguns bons posicionamentos, mas hoje eu vejo que se eu tivesse, por exemplo, com essa proposta hoje, eu estaria com muito mais condições de despontar, vamos dizer assim. Eu vejo aí o case, por exemplo, da Adventures, do Rafa Velar. Sim. Ele clonou o discurso do Gary integralmente e o Brasil adotou. Então, por quê? Eu já vi algumas pessoas falando que ele clonou exatamente o mesmo Não, eu fiz uma dissecagem. Não é querendo falar mal do cara, mas é porque eu já dissequei. Cara, tinha uma época que a página pessoal dele era igual à página do Gary. O discurso, o storytelling, mesmas palavras, assinaturinha. Tipo assim, não é só os trejeitos, não é só o que fala. É um nível de cópia muito absurdo. É a marca, né? Ele cria uma marca ali Cara, da mas coisa. isso até traz um ponto legal, assim, porque às vezes o objetivo dele como negócio é crescer também, né? Sim. Então ele já pegar algo que tá validado lá fora e aplicar aqui primeiro, você pode olhar como uma cópia, mas ao mesmo tempo tem seu mérito de estar trazendo. Claro, eu falo o seguinte, ele tem os méritos. Mas é uma coisa que eu vivo nessa dualidade, né? Sim. Entre a crítica e a aceitação. Porque sim, é uma cópia, mas sim, ele tem muito mérito, porque, tipo, conquistar o que ele conquistou, contas enormes, tipo XP, Stone, que não sei o quê, exige uma certa qualidade. E isso daí não dá pra ele copiar do Gary, porque ele não vive colado com o Gary. Não adiantava copiar e também não executar, né? Exato, não entregar. Exato. Esse é até um ponto legal, que você falou várias vezes ali de criar pra ganhar autoridade, e aí você citou desse caso do Rafa Velar. E aí eu fico pensando o seguinte, e esse é um caso muitas vezes de startups, a gente sabe como que funciona isso. Às vezes você diz que você entrega, então você tenta vender basicamente um sonho, e depois você começa a correr atrás. Sim. E aí no conteúdo, às vezes, você consegue falar sobre um conteúdo super denso, porque você deu uma olhada na internet, mas você nunca aplicou ali, sabe? Sim. Nunca teve a prática. Sim. Mas as pessoas vão te olhar como uma autoridade. E aí, o que você acha, tipo, como um empreendedor? Você acha que vale a pena fazer esse caminho de antecipar o que ele quer ser no futuro para ser visto como isso e aí conseguir mais clientes? Eu acho que é tudo... Assim, é tudo muito arriscado. Eu, particularmente, se você virar e falar assim, você faria isso? Eu respondo, eu não faço isso, porque não condiz com os meus valores. Tá? Dá certo? Eu vou falar, dá certo. Eu tô ouvindo o audiolivro do 50 Cent, a autobiografia dele, e ele tem uma parte num capítulo que ele fala só sobre isso, fake it till you make it. É muito comum, principalmente em mercados mais maduros, principalmente tipo mercado americano, que é bem mais livre do que o nosso e tal, as pessoas usarem de artifícios das roupas, da imagem, dos contatos, para poder ter acesso a uma parte específica que vai fazer o negócio dela crescer, né? Sim. Aqui no Brasil a gente tem o que eu falo que é o problema, é que as pessoas geralmente vendem esse universo floreado, lindo, maravilhoso, né? Só que na hora de entregar, não é nem que não entrega, é que não se esforça para entregar. Aí esse é um problema, né? Aí acaba atrapalhando até outros profissionais daquele mesmo mercado, porque vai traumatizando ali os poucos, clientes. Então eu vejo muito isso, por exemplo, eu passei muito por isso no mercado de agência. Até o momento que eu falei assim, eu preciso me descolar do nome agência. Porque os gestores estavam tão já traumatizados
Tipo, já tive tanta agência aqui, nunca deu certo, né? Como que eu faço? Por que você vai ser diferente? Né? E aí vem a parte dos cases, né? Ter case faz a diferença. E aí era um outro problema que eu tinha, porque como eu estava tão focado em fazer a empresa chegar no dia seguinte, ter caixa, pagar todo mundo em dia, pagar o aluguel, enfim, várias coisas, né? Me pagar, porque assim, durante 3, 4 anos eu só aportei dinheiro na empresa, não me pagava, né? E foi muito estressante, tanto que em 2018, quando a Tegros, no final de 2018, quando o Lomeu lá na Tegros fez a proposta para eu fazer uma fusão lá com eles, eu aceitei, porque foi o mais racional, no sentido de, tipo, eu tava muito estressado, foi, tipo, um período que eu tava começando a sentir os primeiros sintomas do burnout, e eu não via aquela coisa assim de, tipo... Sabe cachorro quando tá correndo atrás do próprio rabo? Tava assim, entendeu? Sim. Acontece. E aí eu falei, cara, eu vou pra um lugar em que tem pessoas muito melhores do que eu. Vai fazer sentido. Por que eu estou querendo manter essa coisa de ter empresa e tal? Era muito mais, eu acho, que por ego e por vaidade, que é a palavra, não seria nem ego. Seria muito mais por vaidade de querer ostentar um título, quando na verdade no dia a dia não eram as minhas atribuições, né? Mas foi tudo uma experiência muito válida, né? E eu, no ponto anterior que o Mário falou, por que eu falo tanto do Gary, é porque foi através do conteúdo que eu fui trabalhar com ele, sabe? Tipo, nunca ganhei nada por trabalhar com ele. Mas em 2017, eu já era super fã, já tinha lido quase todos os livros. Teve um livro dele que em 2014 mudou demais a minha forma de enxergar conteúdo, que é o que tá em português hoje, é o Knockout. Muito bom. É o Jab, Right Hook. Eu li em inglês, aí eu falei, caraca, é isso? Tipo, produzir conteúdo nativo nas plataformas. Se eu já penso conteúdo como uma... Porque o que acontece? Até então todo mundo pensava conteúdo só como uma parada publicitária. A abordagem que ele trouxe ali, que explodiu minha cabeça, foi... Traz uma abordagem jornalística. Sabe? Tipo... Como uma pauta, uma redação de um jornal. Pensa o conteúdo focado em valores, essas coisas, né? Então, foi isso. E aí, em 2017, véspera de carnaval, eu tava zapeando ali pelo Facebook, que era o que bombava ainda na época. E aí eu vi uma publicação dele em português, né? E aí eu falei assim, diferente isso aqui, hein? Só que eu tinha visto a mesma publicação já em inglês na mesma semana. Aí eu comentei. Soltei um comentário lá, tipo, Gary Vaynerchuk agora em português, não tem desculpa pra nenhum brasileiro não segui-lo, né? Inclusive, se precisar de estágio traduzindo, eu tenho experiência, já traduzi pro Neil Patel, que em 2016 eu tinha ajudado a equipe do Neil Patel traduzindo vários módulos do curso dele, alguns artigos de blog. Ganhava pouco, mas foi uma das coisas que me ajudou a ter um crescimento absurdo, assim. Traduzir conteúdo de quem mais sabe no mundo, cara, foi, eu acho que o game changer da minha carreira, sabe? Isso é de um valor, vamos dizer assim, inestimável. É como se eu tivesse aula com essas pessoas. Então aí, depois que eu publiquei isso, me responderam no Facebook. Então eu tava provando a tese que o Gary sempre falou, de você fazer um social listening, gestão de comunidade, tá ativo, que não sei o que, me responderam e daí virou história. Eu acabei entrando como o primeiro do time internacional do Gary Vee. Fiquei até mais ou menos abril do ano passado como gestor de comunidade. Então, minhas atribuições lá basicamente era responder todos os comentários no Instagram e nos outros canais. Até então a gente só tinha Facebook e Instagram. Depois teve YouTube, responder todos os comentários, fazer a gestão do time, né? Então a gente tinha outros voluntários espalhados pelo Brasil, eu tinha que fazer meio que a gestão deles, saber como eles estavam, porque assim, por mais que a cultura do americano é uma cultura muito pragmática, né? Então por mais que seja voluntário, se você se candidatou, se você se predispôs a falar que vai entregar em tal prazo, ele não quer saber se ele está te pagando $1, $1.000 ou 0.
é a sua responsabilidade. Então, tipo, tinha que ficar em cima, cobrar do pessoal, porque falou que ia entregar, não entregou, enfim. E eu fazia a revisão, porque o pessoal traduzia. Nem todo mundo era 100% fluente, então eu fazia a revisão. Sim. E aí, em abril do ano passado, eu me desliguei do time, porque já não estava fazendo tanto sentido para eles. Eles iam começar a pagar a equipe, né? Sim. Só que um valor, assim, que tecnicamente, para mim, não ia valer a pena o esforço, né? E todo mundo trancado dentro de casa, sem previsão. Porque o que eu acho que eu mais ganhei nisso foi, ter o nome do Gary Vaynerchuk no meio das minhas experiências. Então, é uma autoridade emprestada, muito forte. E quando ele veio no Brasil, eu acompanhava ele. Então, eu controlava meio que quem via, quem falava com o Gary. Eu peguei contato dos principais empresários na época, né? Então, o Eric da RD, o Alfredo da Vetex. O Alfredo, uma vez, teve um problema no voo do Gary em São Paulo. O Alfredo se predispôs a alugar um helicóptero para levar o cara do centro de convenções até Guarulhos, assim, para o cara poder ir embora na hora, saca? Então, é esse tipo de coisa, assim, que é o acesso, que o Flávio Augusto fala muito, assim, né? Sim. O acesso que você consegue ter. Então, fez muito sentido. Hoje eu tenho vontade de voltar, mas os planos são talvez um pouquinho diferentes, né? Quem sabe num futuro, talvez até indo trabalhar lá nos Estados Unidos, não sei. Vai que... É uma porta aberta, né? Querendo ou não. Você já abriu essa porta ali, ela tá sempre ali, né? E nesse mundo de conteúdo, você tem muita experiência nisso. Qual é tipo assim, uma dica ou o que você faz para se manter constante na produção de conteúdo? Porque hoje todo mundo, inclusive a gente sempre vê, você tem que entregar conteúdo de valor, você tem que, sabe? Essas dicas sofreu assim. Muito disso, né? Mas assim, você tem alguma dica para ser constante? A dica para ser constante. Tá aí uma coisa que nunca me perguntaram e eu não tenho de bate-pronto, mas vou falar o que funciona para mim, né? Acho que o primeiro ponto é você produzir conteúdo sobre algo que você gosta. Se você não gosta do que você tá fazendo, do que você tá falando, você nunca vai ser constante. Então, nunca pegar o hype. Porque tem muita gente que vai pra... tá na crista da onda isso aqui, tá hypado, vou falar sobre isso aqui. Aí então um dia a pessoa tá falando sobre tênis Jordan, no outro tá falando sobre carros esportivos de luxo, no outro tá falando sobre Bitcoin. Porra, sobre o que você entende, cara? Sim. Sobre o que você gosta de falar, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você ter uma clara visão do porquê que você tá fazendo, né? Eu, particularmente, tenho uma visão... O ponto principal, mesmo quando me dá R$0, mas me custa dinheiro, porque cada vez que eu paro para editar um vídeo, cada vez que eu paro para fazer uma entrevista, cada vez que eu paro para escrever um artigo, disparar uma newsletter, o tempo que eu paro me custa uma certa quantidade de reais, porque a minha hora tem valor. Eu poderia estar ocupando isso de duas formas. Uma, vivendo minha vida, sem poder me preocupar com entregas. A outra é atendendo clientes. Sim. Então, quando eu faço isso, é porque o primeiro ponto é que é muito intrínseco pra mim. Então, tipo, eu preciso disso pra me sentir vivo, sabe? Tipo, produzir conteúdo, botar as coisas no mundo, informação no mundo, pra mim é muito mais importante hoje do que a atração, ter dinheiro, curtidas, likes, comentários. Né? Mas não vou ser hipócrita de falar que isso não conta. Também é bom, né? É bom. Inclusive, sigam em todas as redes, por favor. A gente vai colocar os... Vai ter o arrobinha aí embaixo. Ótimo. Mas, e aí eu acho que esse é o principal ponto, né? E um outro ponto é que depois de tudo isso, além de me fazer muito bem, hoje eu tenho uma visão de que se eu fosse voltar a empreender, seria em alguma coisa na área de mídia. Né? A minha próxima pergunta é essa. Se você estivesse começando agora... Seja, sei lá, acabou de formar ou quer começar na internet com conteúdo. Hoje você fala muito de comunidade. Sim. Por onde você começaria? eu começaria no primeiro ponto. Eu acho que eu ofereceria meu trabalho como redator. Eu iria estudar ao máximo redação. Porque pra mim tudo começa na escrita. Você organiza um bom roteiro escrevendo.
Você faz um bom artigo escrevendo. Enfim, escrita ela te ajuda a organizar o pensamento. A gente falava muito isso no Líderes, né? Te ajuda a argumentar, te ajuda a colocar as coisas em ordem cronológica, enfim. Então, a primeira coisa que eu faria seria estudar ao máximo redação e fornecer meu serviço, às vezes até mesmo como um extra, sabe? Tipo, como redator, né? Sim. E dedicar muito tempo a navegar na internet. As pessoas confundem um pouquinho achando que conteúdo é só você cuspir informação. O conteúdo ele é input e output. Se você não tiver bons inputs, o seu output vai ser ruim. Né? Então, eu tenho uma rotina de todo dia de manhã, que é quando meu cérebro está mais fresco, eu navego pela internet. Lendo coisas, vendo comunidades, interagindo, engajando com outros criadores, no LinkedIn, no TikTok, no Instagram. Por quê? Porque às vezes a ideia de uma pauta tá ali, sabe? E tá muito próximo da gente. E o principal é você conseguir entender que o telefone celular ele trabalha para você e não você trabalha para ele. Tem muita gente que fica com o telefone celular só consumindo, né? O telefone celular ele é uma ótima ferramenta de produção. Você pode começar um podcast só com o telefone celular. Você pode começar um canal no YouTube só com o telefone celular. Sim. Você pode fazer seu trabalho de redator só pelo telefone celular. Se você botar o Google Docs lá na ferramenta de ditado e começar a falar o texto que você quer escrever, ele vai escrever para você. Então tem uma série de coisas que você pode fazer dessa forma. Então, eu hoje começaria o digital dessa maneira. Depois teria uma newsletter. Captar e-mail das pessoas, entregando. Às vezes você não precisa produzir o conteúdo. Você pode fazer uma curadoria. Sim. Né? As principais notícias de um determinado segmento comentadas por mim. Sabe? Essa dica do Google Docs é muito boa, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade para começar a escrever, assim. Mas E você aí, tá escrever falando... no celular é ruim mesmo, por muito tempo, Não, né? mas você fica fala ali. ele traduz, entendeu? Sim, Nossa, sim. fantástico. E isso daí é uma coisa que eu passei a usar, por exemplo, no Notas do iPhone, porque minha cabeça ela funciona de uma forma muito errática. Então, às vezes eu tô voltando da academia e aí me vem uma ideia de como resolver um problema de um cliente. Se eu não anotar, eu esqueço. Sim. Então eu vou lá no Notas e faço uma nota por voz ou escrevo. Só pra eu não esquecer. Eu sou assim também. Ou tenho alguma ideia de conteúdo, alguma coisa nesse Sim. sentido, entendeu? Sim. Ah, legal. Ô, Vitor, a gente chegou no momento quase que final aqui. A gente vai fazer umas perguntas meio que bate-volta, assim, rapidinho. Saindo, também continuando, né, na parte empreendedora e tudo mais, mas indo do lado um pouco mais Claro. pessoal também. A gente sempre pergunta um livro, né, principalmente da sua área, assim, que você indicaria para as pessoas que estão começando no mundo digital ou que estão colocando as empresas nesse digital. Apesar de eu ter falado do nocaute, não vai ser o que eu vou recomendar. Perfeito. Na parte do digital, o meu favorito, assim, que abriu minha cabeça foi um outro livro do Gary, que foi tá traduzido como Gratidão, né? Economia da Gratidão, que é o The Thank You Economy. Ele é um livro que vem antes do Jab, 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 Right Hook, mas ele fala muito sobre como que você consegue aliar no digital a parte de CX, né, o que o pessoal fala de Customer Experience, e como que isso é muito importante, porque um cliente satisfeito, ele também gera conteúdo para você. Ele trabalha para você sem você ter esforço. Então, eu acho que esse livro é muito bom nesse sentido. Ele existe? Eu nunca vi, eu já pesquisei algumas vezes o livro do Ele foi traduzido em 2019, que o Thiago Reis da Growth Machine escreveu o prefácio. Eu lembro que eu revisei. Deve ter no site da editora... Ai, gente, esqueci o nome da editora. É do Rio de Janeiro, é a que tá comprando todos os direitos de publicação de livro de negócio. Né? HSM, será? Não, ela comprou os direitos da... Não é a gente, não. Alta Books. O que te motiva a evoluir na vida, na carreira? Isso é uma coisa... É uma coisa complexa de responder, mas eu vou responder de uma forma sucinta. A eterna busca pela felicidade. O processo de tentar ser feliz. Então, é o que Ayn Rand fala. Só isso que resta pra gente tentar ser feliz. E às vezes a gente acha que ser feliz é ser um ótimo profissional. Então,
busco ser um ótimo profissional. Às vezes é ser uma ótima pessoa para minha família. Faço isso. Às vezes é ser o melhor que eu posso ser para mim. E até o momento essa última opção é que tá melhor funcionando. Tá ganhando. Tá aprendendo a ser feliz no meio do caminho também. Exatamente. Cara, e tem uma última pergunta aqui. Aliás, a penúltima, depois a gente pede uma dica no final. Se você pudesse jantar com 3 pessoas, vivas ou mortas, quem seriam essas pessoas e por quê? De forma sucinta, assim. Cara, Steve Jobs. Ok. Porque eu acho que ele foi o maior pensador de produto no mundo. Nada do que ele fez deixou de ser utilizado por bilhão de pessoas. Então ele mudou muito a história do mundo. Acho que Steve Jobs seria um desses caras. Uma outra coisa, e aí é controverso, mas é porque é muito envolvido no que eu curto, né? Então seria algum astro da indústria pop, assim, talvez Dr. Dre ou 50 Cent, porque são pessoas que saíram da extrema pobreza de um cenário que hoje, se a gente olha aqui no Brasil, a gente fala é impossível uma pessoa prosperar nesse sentido e se tornar um Uber famoso, né? Sim. Então acho que seria alguém nesse sentido, não necessariamente sendo essa pessoa, às vezes a Gisele Bündchen também, porque ela também foi uma das pessoas que saiu desse cenário, quebrou esse ciclo, né? Então, alguém nesse sentido. E a terceira pessoa seria algum presidente dos Estados Unidos. Como que é controlar o destino do mundo sentado numa cadeira. É muito poder. Eu acho que seria talvez Abraham Lincoln, alguma coisa desse tipo. Talvez esse, acho que são os caras que pensaram no início ali sobre liberdade, são legais. E pra fechar, uma dica que você deixa pra gente. A dica que eu deixo é: sejam céticos e curiosos. Não aceitem qualquer porcaria que esfregue na sua cara. Porque a internet é maravilhosa, mas o que tem de gente esfregando uma verdade universal na sua cara, e se você não for cético, você vai aceitar, né? E aí vem a coisa meio que talebiana da coisa, seja cético, mas ao mesmo tempo seja curioso, né? Não seja só um cético chato, seja curioso para entender por que essa pessoa está fazendo isso, o que ela tem para ganhar, né? E o que ela tem para perder. Onde que eu posso entender esse conceito e posso tirar uma vantagem para mim, sem passar a outra pessoa para trás, por exemplo. Sim. Então, acho que ser cético e curioso é a principal dica que eu deixo, é o que eu mais tenho falado assim, nas minhas newsletters mais antigas, né? Da pandemia ali em 2020, eu escrevi muito sobre isso. Acho que é o que mais vale, seja cético e curioso. Vitor, muito bom, muito obrigado pela presença. Eu que fico feliz. Eu adorei. É o primeiro podcast que eu venho desde 2019, então eu fiquei um tempo recluso aí por conta do burnout, me recuperando ali. Eu falei, não vou ficar aparecendo muito. Não, foi muito bom, e eu principalmente gostei muito, porque eu tô tentando começar nessa aí de gerar conteúdo, aparecer mais, então vou aproveitar o que você falou, e eu espero que quem esteja vendo e ouvindo a gente também. Uma dica extra, não se cobre, né? Porque já tem o mundo inteiro pra cobrar a gente. Faça porque você gosta. É isso aí. Mas obrigada, Vitor. Legal. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço o convite aí. Sempre que quiserem convidar de novo, estou aberto. Fechado. E siga o Vitor também nas redes sociais. Isso aí. Vou colocar tudo lá de novo. Valeu. Valeu.